Um projeto de lei que foi protocolado na Câmara Legislativa do Distrito Federal estabelece uma multa de até R$2.000 para quem for flagrado usando ou transportando drogas para consumo pessoal em ambientes públicos na capital do país. Essa proposta caracteriza como infração administrativa utilizar, adquirir, guardar, manter em depósito, transportar ou trazer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização. Essa multa administrativa é de R$1.000 e pode chegar a R$2.000 se essa infração for cometida em dependências ou imediações de escolas, hospitais, sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas ou beneficentes. É importante lembrar que recentemente a gente tratou disso aqui, inclusive. A cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, aprovou uma medida semelhante a essa do Distrito Federal. O giro com os nossos comentaristas. Roberto Mota. Mota, para além da questão que envolve uma possível judicialização e uma derrubada dessa medida, o que a gente tem observado é uma sinalização de congressistas locais se colocando contra medidas que vêm sendo aventadas, discutidas e até possivelmente aprovadas em instâncias superiores. É importante esse tipo de sinalização no âmbito das câmaras municipais, assembleias legislativas e, nesse caso, na Câmara Legislativa? Acho que seu mic está fechado, Mota. Checa aí. Não, está funcionando. Não, agora ok, então foi aqui, está aberto já. Perfeito. É com enorme alegria, felicidade, esperança renovada que eu vejo esse tipo de iniciativa. Isso significa que no Brasil há políticos, há homens públicos que escutam o que a maioria da população está dizendo. Não queremos drogas. Não queremos que os nossos filhos sejam expostos a drogas. Não queremos que eles sejam incentivados a usar drogas. Não queremos que eles aprendam que droga é uma coisa normal, faz parte de um estilo de vida, porque não é. Droga é uma substância que causa dependência física, que é um dos piores males que podem acontecer com uma pessoa. Já era hora dos nossos homens públicos entenderem isso e abraçarem essa causa. Não importa, presta atenção, não importa o quão difícil neste momento no Brasil, o quão difícil seja explicar isso. A gente sabe que existe todo um lobby, toda uma indústria que vive de vender drogas como uma coisa boa. Não importa, essa luta neste momento, ela vai ser muito difícil, a gente vai sofrer muitas derrotas, várias dessas medidas com certeza vão ser derrubadas na justiça. Não desista, porque esse é o caminho correto. Nenhum país na história da humanidade chegou a lugar nenhum, muito menos à prosperidade, ao desenvolvimento e à segurança, entupindo os seus cidadãos de drogas. Cristiano Beraldo. Beraldo, por que, na sua avaliação, esse é um movimento importante da Câmara Legislativa do Distrito Federal? Porque acaba sendo uma resposta ao que a gente tem observado em instâncias superiores e em outros poderes, né? Olha, aqui não. Se você for flagrado usando drogas, você será multado. Tem um simbolismo diferente, importante, né? Sim, porque os entes federativos, eles claramente estão ficando ameaçados por uma legislação federal que foi permitindo que o consumo de drogas no Brasil fosse normalizado. A gente vê esse consumo acontecendo em praticamente todas as cidades brasileiras. Você tem uma aceitação daquela pessoa que fica fumando maconha, sobretudo pelas ruas, nos bares, onde quer que seja. Seu vizinho vai para a varanda, acende lá um charuto de maconha, infesta a sua casa, seu apartamento com aquele cheiro, e você não tem o que fazer, você não tem para onde ligar, você não tem a quem pedir socorro. E às vezes você está lá com um filho adolescente, um filho jovem, que você se esforça para manter apartado dessa triste realidade das drogas, mas aí a droga chega na sua casa sem você poder fazer nada. Pelo menos quando você tem uma legislação que prevê multa
para aqueles que estão consumindo uma substância ilícita, que, via de regra, adquiriram esta substância ilícita de traficantes que alimentam todo um sistema de criminalidade que atinge a 100% da população brasileira. Se você, pelo menos, consegue reclamar, pedir para que as autoridades se façam presente e multem essa pessoa, você sente que, de alguma forma, o poder público está olhando pelo seu interesse, ao invés de simplesmente fechar os olhos para aqueles usuários consumidores que, no fim, são quem financiam todos os bilhões e bilhões de dólares movimentados pelo tráfico de drogas, pelo crime organizado, ano após ano. Então, é uma situação que eu vejo uma decisão bastante positiva por parte do Distrito Federal e que eu espero que sirva de exemplo para outros estados do Brasil. Muitas manifestações aqui no chat do programa. Quero agradecer as pessoas, a Ercília de Oliveira, não às drogas, enfim, outras pessoas dizendo que é preciso sim multar as pessoas que compram entorpecentes. Enfim, eu vou inclusive separar algumas mensagens, mas eu quero agradecer muito pela participação de todos. Você, Alan Gani, sua análise e avaliação, a gente tem visto um aumento substancial do consumo de drogas pelas ruas de São Paulo. A gente que transita aqui na região da Avenida Paulista, vai caminhar, vai num restaurante, a gente percebe que as pessoas fumam maconha, por exemplo, como se estivesse fumando cigarro. Queria que você trouxesse sua reflexão sobre essa medida que muito em breve deve ser apreciada pela Câmara Distrital do DF. Exatamente. Usar drogas no Brasil é crime em tese, é crime na teoria. Na prática não acontece absolutamente nada. Ora, se a gente tem uma lei que na prática ela não é cumprida, portanto, não existe lei. Na prática, a droga é legalizada, porque tem ali polícia chama atenção, uma medida socioeducativa, mas não acontece nada, não existe nenhum tipo de punição, né? E este caminho só tem aumentado o consumo de drogas no país. E como bem falou o Beraldo, no elo da cadeia, o tráfico de drogas, ele só tem muito poder para comprar armamento que derruba avião porque existe consumo. Se não ocorresse, é uma questão lógica, se não ocorresse consumo de drogas, não teria receita para os traficantes. É tão simples quanto isso. Vocês querem uma amostra grátis do que seria a descriminalização completa das drogas? Seria a Cracolândia. Ali é uma amostra grátis do que viraria a sociedade. Basta olhar a Cracolândia. A gente tem ali um experimento social do que é a legalização das drogas. E aí vamos pegar um exemplo bem sucedido que vai ao encontro desta lei, né, de aumentar a punição para o usuário. Suécia, paraíso dos progressistas. A esquerda adora citar a Suécia para tudo, mas de vez em quando a Suécia toma algumas medidas, né, na contramão ali, algumas medidas liberais na economia, conservadoras nos costumes, que pega todo mundo ali de surpresa. A Suécia, recentemente, aumentou a criminalização em relação às drogas, tanto ao usuário quanto ao traficante, e também educou a população. Começou a falar dos efeitos danosos da droga, etc. O que aconteceu? Reduziu o consumo na Suécia, reduziu a criminalidade. Então vamos pegar o próprio exemplo da Suécia para implementar aqui no Brasil. Porque do jeito que está, que é o liberou geral, na prática, não tem surtido aí os efeitos desejados. Muito pelo contrário, tem aumentado a criminalidade, tem aumentado o poder do tráfico, sem contar todas as questões de saúde que envolvem
o consumo de drogas. Vou pegar, inclusive, esse exemplo que o Alan Gani deu sobre a possibilidade de liberação das drogas. Vou chamar o Roberto Mota. Mota, é importante a gente fazer esse exercício. Eu vou me utilizar da sua experiência para compartilhar com o nosso público o que você já observou em relação a essa temática. Porque se a gente embarcar nessa teoria de que a liberação das drogas acaba com o tráfico de drogas e, inclusive, acaba gerando receitas para o Estado, inclusive ofertar serviços de saúde para aqueles que eventualmente acabem se tornando dependentes, nós não devemos embarcar nessa teoria por qual razão? Bom, a principal razão é que a realidade mostra que isso é um bando de besteiras. Não existe nenhuma experiência de liberação, regulamentação de drogas em nenhum lugar do mundo que comprove isso. Pelo contrário, o que a gente tem são desastres. Procurem na internet matérias mostrando que a Holanda está se tornando um narcoestado. Procurem matérias sobre a experiência de liberação das drogas no Canadá. A surpresa que os reguladores canadenses tiveram é de que muitos traficantes de maconha não queriam se legalizar. Eles preferiam continuar traficando mesmo. E aí foram lá perguntar, mas senhor traficante, agora é legal, por que o senhor não regulariza? E a resposta, todo mundo já sabe, né? Porque eu não quero pagar imposto, doutor burocrata. Eu estou muito bem do jeito que eu estou. Procurem saber da experiência na Califórnia, onde o tráfico de maconha aumentou depois da liberação. A explicação é muito simples. Muita gente não usava maconha porque era proibido. Na hora que você libera, fica legal, aí o cara vai lá, experimenta a maconha, ele gosta, né? Principalmente crianças em fase de formação, jovens adultos, só que aí ele se dá conta do seguinte: para que eu vou comprar maconha nessa lojinha aqui regularizada, fiscalizada, vou pagar, né, o IBS, o CBS, essas maravilhas tributárias, se eu posso comprar ali na quebrada e é 1/4 do preço. E olha, é muito mais forte, porque essa maconha oficial tem lá um teor de THC regulado. A maconha do meu amigo ali no morro é muito melhor e mais barato. Então, esses são apenas alguns exemplos, né, que alimentam um conjunto de fantasias tolas, como essa de que legalizando os traficantes vão desistir do negócio e vão fazer outra coisa. Nada disso tem qualquer fundamento na realidade. Pois é, Cristiano Beraldo também acompanha essas discussões nos Estados Unidos, né, Beraldo? Alguns estados, inclusive dos Estados Unidos, há o comércio legalizado de maconha, mas nessas localidades, nesses estados, também há o tráfico de drogas, né? Não, sem dúvida nenhuma. Você tem o tráfico de drogas, inclusive de maconha, como disse o Mota. Quando você tem um sistema legalizado, o ilegal está concorrendo com o sujeito que colocou a loja, que paga imposto, que tem funcionário. Ele naturalmente tem um custo maior do que aquele que continua na ilegalidade. E não é à toa que os Estados Unidos monitoram os movimentos de drogas que saem da América do Sul e se destinam ao mercado norte-americano, na expectativa, na esperança de que as polícias, as forças armadas dos países sul-americanos possam tomar medidas que impeçam essas drogas de chegarem lá, mas chegam. E essa história de legalizar maconha, achando que isso vai normalizar a relação da sociedade com um cigarrinho natural, a gente sabe que o passo adicional da maconha é a cocaína, são outras drogas que vão gerando cada vez mais dependência e vão formando uma sociedade de imbecis. É isso que está acontecendo em países como os Estados Unidos. Quando se pegam os estados onde o consumo de maconha foi liberado, vá às escolas para ver, porque essa liberação da maconha vem junto com uma série de outras coisas que você vê claramente sendo militadas nas escolas.
A geração está perdida. Estados Unidos vai se enfraquecer em razão deste pensamento progressista boboca que não tem absolutamente a menor chance de dar certo. Estão pegando o futuro dessa juventude e jogando no lixo. E o Brasil está indo pelo mesmo caminho. Isso é que é assustador. E aí ficam as pessoas querendo defender uso de drogas, querendo defender pautas como crianças trans, e indo às ruas se manifestar pedindo o fim da polícia. Que país é esse que essas pessoas querem? Que loucura é essa que a gente está vendo essas pessoas em números expressivos defenderem? Não é possível que se queira deturpar de tal forma o pilar fundamental de uma sociedade, que é a família, que é a proteção da criança, o preparo, a formação das próximas gerações para que o país possa se desenvolver e prosperar. Essas pessoas atuam com essas ideias bobocas, perigosas, atuam contra o próprio futuro do Brasil, contra o próprio futuro dos países onde elas se encontram. Então a gente está vivendo uma loucura mundial, Caniato, que eu não sei onde vai parar.